Hoje na aula você vai aprender a soltar uma pipa. Não, gente, você vai aprender os elementos de um quadrilátero. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Mas, gente, hoje nós vamos falar dos elementos de um quadrilátero. Mas então por que é que eu trouxe uma pipa aqui no estúdio? Olha, uma pipa, tem até a rabiola da pipa, mas a produção falou que essa pipa aqui, ó, não vai subir não. Eu vou tentar, um dia que tiver vento, eu vou tentar lá empinar essa pipa, gente. Mas não sei, se der resultado depois eu conto pra vocês, certo? Então, por que eu trouxe a tal pipa, gente? Porque assim, toda vez que nós vamos ensinar quadriláteros para os alunos, nós falamos então que um quadrilátero tem 4 lados, não é? E eu me lembro que quando eu soltava a pipa, eu fazia a pipa nesse formato. E agora eu descobri que atualmente as pipas não são feitas mais assim, gente, elas são diferentes. Tem lá vários modelos de pipas, né? Papagaio, eu não sei o nome na sua região, aqui na minha região fala pipa, papagaio, não é pipa, tá? E daí, eu fui lá para comprar uma pipa nesse formato, mas não tinha. Só tinha uns outros formatos lá que eu nem sabia que jeito que era. E daí, essa daqui, especialmente, né, foi fabricada para eu poder soltar, para ver se ia dar certo, tá? Então, você olha para essa pipa, você lembra de um quadrilátero. E logo mais, em algumas aulas, você vai descobrir qual é o nome desse quadrilátero. Ou você já sabe qual é o nome desse quadrilátero? Você já sabe, né? Mas então aguarde para a próxima aula. Daí você vai falar na próxima aula para mim o nome desse quadrilátero, né? Que tem esse formato aqui dessa pipa que eu trouxe para vocês hoje. Certo, gente? Agora, aproveitando então, se inscreve no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito. Ah, mas você tá inscrito, não é, gente? E deixe o seu joinha. E deixa o joinha pra pipa também, né? Porque eu vou empinar essa pipa. Quem sabe não dá certo, ela vai subir, não é? Eu vou postar com a produção aqui. Vamos ver quem é que vai ganhar. Eu acho que ela vai subir. Eu vou adaptar um pouquinho ela, mexendo nessa rabiola. Vamos tentar. Depois eu conto pra vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, então. Elementos de um quadrilátero. Então, como você já deve ter assistido a aula de polígonos, tá? Que nós fizemos uma aula geral sobre polígonos. Você já viu, então, os elementos de um polígono. E os elementos do quadrilátero? Os elementos do quadrilátero são os mesmos elementos que nós temos um polígono, não é? Porque um quadrilátero é um polígono. Mas nós temos então uma aula que é específica, é uma aula especial, porque os quadriláteros são especiais, né? Nós temos uma aula especial somente para falar dos quadriláteros. Então eu já trouxe aqui para vocês um quadrilátero A, B, C, D, né? Que é usual também, todo mundo coloca as primeiras 4 letras do alfabeto, A, B, C, D, para nomear o quadrilátero, né? E aí os elementos do quadrilátero são vértices, que são os pontos. Mas como assim pontos, gente? Os vértices são os pontos onde os lados se encontram. Os lados que são os segmentos de reta. Porque esse segmento aqui, ao encontrar com esse segmento aqui, forma esse ponto, que seria o vértice B, certo? Esse segmento aqui, ao encontrar com esse segmento aqui, forma o vértice A. E assim por diante. Então, veja que nós temos, deixa eu pegar aqui que a pipa tá atrapalhando. Os vértices são os pontos, então, que são é a união dos segmentos. Então, eu tenho os vértices, que são os pontos A, B, C e D. Fácil, né, gente? Você assistiu a aula de polígono, então você está sabendo tudo. Depois, eu tenho os lados, que, como eu disse, são segmentos de reta. Gente, você não sabe diferenciar segmento de reta e reta e semi-reta? Então, você vai voltar lá na aula que eu expliquei todo esse conteúdo. Até fiz uma dancinha lá na aula, né? Pra você lembrar de tudo. Ah, não foi nessa aula que eu fiz a dancinha, né, produção? Foi na outra aula. Mas você também vê a outra aula. Vê as duas. Vê tudo e você sabe tudo de segmento de reta, reta perpendicular, reta paralela. Vê tudo, tá bom? E aí, então, os lados. Quais são os segmentos de reta, então, que compõem os lados desse quadrilátero? Ó, então, AB, isso daqui é um segmento de reta. Então, ó, vou até colocar aqui embaixo, ó. AB. Então, eu vou colocar na ordem alfabética e lembrando que o segmento de reta eu indico com aquele risquinho em cima, tá? Depois, eu posso falar que eu tenho o BC, para fazer a ordem aqui. E depois, qual mais eu tenho? Eu tenho o CD, ó. E por último, eu posso falar que eu tenho o AD ou o DA, daí tanto faz, tá? Então, eu vou colocar
Que jeito você acha que eu vou colocar? AD ou DA? Você já está acostumado com as minhas aulas, então você já sabe como eu vou colocar. Eu vou colocar, então, AD. Então, eu coloquei aqui quais são os lados desse nosso quadrilátero, tá? E diagonais? O que são diagonais? Diagonais é todo aquele segmento que une dois vértices, né? Então, eu vou unir esse vértice com esse vértice. Vai ser uma diagonal? Ah, então você tem que prestar muita atenção, né? Então, eu vou unir um vértice a outro vértice que não está consecutivo a ele, né? Ó, que não está consecutivo a ele. Porque se eu unir esses dois vértices, vai formar um lado, não diagonal. Então, quais são os vértices que eu posso unir que forma aqui as diagonais? Eu posso unir o A com o C, que forma uma diagonal. Então, logo, eu tenho segmentos de reta AC. E qual que é o outro, gente, que eu posso unir? E o BD. Então, e o BD também é outro segmento de reta. Ok? Vou pegar uma régua para a gente poder ligar esses segmentos. Espera aí, eu já volto. Uma régua. Então, agora nós vamos unir esses segmentos, esses dois vértices, então, como nós falamos, para formar a diagonal, tá? Porque daí você vai ficar completo aí no seu caderno. Então, ó, eu tenho aqui, então, os dois vértices que eu vou unir, o A com o C, formando uma diagonal. E depois eu vou unir o D com o B, formando a outra diagonal. E vejam que as diagonais se cruzam, tá, gente? Mas aqui, como eu não tenho um quadrilátero específico, um quadrilátero especial, como nós vamos ver os chamados quadriláteros notáveis, que você também não deve deixar de assistir essa aula, tá bom? Vai explicar tudinho das propriedades desses quadriláteros, tá? Então aqui só elementos mesmo, tá bom? Então acabamos de ver as diagonais. E agora nós vamos falar dos ângulos desse quadrilátero. Vamos lá? Gente, se você olhar aqui para a pipa ou papagaio, eu não decidi qual é o nome ainda, não sei qual é o nome dessa região, né? Ó, essa pipa, ela tem então 4 lados, logo ela é um quadrilátero. Aqui eu tenho os vértices, ó, um vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice. E se eu virar a pipa para você, ó, você pode ver que essa pipa, ela é composta por duas diagonais. Assim como eu encontrei duas diagonais nesse quadrilátero. Então, todo quadrilátero, ele tem duas diagonais, certo? E olha bem essa diagonal aqui, ó. Porque depois eu quero ver você participando na aula que eu explicar dos quadriláteros notáveis, que eu vou falar das propriedades. Certo, gente? Agora nós vamos falar dos ângulos internos de um quadrilátero. Ângulos internos, a própria palavra já diz, são ângulos que estão dentro do quadrilátero, não é? Dentro. E você consegue falar para mim? Então, ó, eu até trouxe sinalizado esse ângulo aqui. Como é que eu vou nomear esse ângulo? Então, você pode encontrar em alguns livros que ele vai estar assim, ó, ângulos internos. Ângulo A com o acento circunflexo, porque aquele acento circunflexo indica o ângulo, tá? Então, tem duas nomeações. Ou o livro didático traz escrito que o vértice A é onde se localiza esse ângulo interno, e daí eu coloco o acento circunflexo nele para indicar que é um ângulo. Daí eu posso ter, então, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo que está no vértice D. Então, o ângulo D, ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, não é? E também eu posso escrever assim, talvez seja a forma mais complicada de escrever. Que para eu fazer esse ângulo que está aqui, eu vou utilizar, então, esse lado e esse lado. Então, logo para escrever aquele ângulo A, eu colocaria assim, ó, que seria o ângulo DAB, ó. Porque ele teve começo aqui no D, nessa abertura, veio aqui no A, que está o vértice, e veio terminar aqui no B. Então, o A, que é onde está localizado o ângulo, ele leva acento circunflexo. Depois, eu tenho, para indicar esse ângulo aqui, seria ABC. Então, ABC. A letra que fica no meio é a letra que leva o acento circunflexo, tá? Depois, eu tenho, então, para indicar esse ângulo, BCD. Então, BCD. E, por último, para indicar esse ângulo aqui, seria o vértice, começa no vértice, CDA. Então, seria CDA. Então, aqui eu nomeei os ângulos internos. E também nós temos em um quadrilátero os ângulos que são externos, que estão do lado de fora do quadrilátero, que estão nomeados aqui, ó, indicados pelo tracinho verde aqui, tá, gente? Então,
eu vou chamar esses ângulos externos com a letra minúscula, tá? Então, esse aqui seria o ângulo externo Azinho, esse aqui seria o ângulo externo Bzinho, esse aqui é o Czinho e esse aqui seria o ângulo externo Dzinho, certo? E você conseguiu observar que se eu juntar o ângulo interno, que é o ângulo que está dentro do polígono, do quadrilátero aqui, né, que eu tô falando especificamente do quadrilátero, esse ângulo interno com esse ângulo externo, você consegue observar que eles dois somam 180? Eles são suplementares, ó. Um ângulo interno com ângulo externo, ó, faz metade de uma volta completa. Então, eles somam 180 graus, sempre, tá bom? E você pode ver que o ângulo externo, ele é obtido quando eu prolongo os lados do meu quadrilátero. Ó. Veja que eu prolonguei esse lado, depois eu prolonguei esse, depois esse e depois eu fiz o prolongamento desse lado. Então é assim que eu obtenho, porque você vai ver a figura e falar, Giz, mas não tem ângulo externo. Se você pegar, por exemplo, a minha pipa, você só vai ver, eu não vou riscar minha pipa, tá? Porque depois eu vou lá soltar. Você só vai ver que tem ângulo interno aqui, não é? Ó, o ângulo interno. Mas para eu encontrar o ângulo externo, eu teria que pegar esse lado e realizar um prolongamento aqui, ó. Daí eu teria o ângulo externo. Eu pego esse lado e realizo um prolongamento, depois esse lado eu prolongo e esse lado eu prolongo. Então é assim que nós encontramos o ângulo externo de um quadrilátero, tá bom? De todos os polígonos é da mesma forma, certo? Então eu vou indicar que os ângulos externos desse meu quadrilátero são o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo Dzinho, ó, indicados pela letra minúscula. E como observação, eu quero que você coloque aí, ó, um ângulo interno, ó, aí, eu vou abreviar, tá, gente? Ângulo interno, aí, somado com o ângulo AE, que é um ângulo externo, marca aí, vai resultar, então, em 180 graus. Eles são suplementares, ó. Essa observação é importante na hora de resolver os exercícios relacionados a quadriláteros, certo? Então, marca bem isso daí. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os elementos de um quadrilátero, tá? Não deixe de assistir as próximas aulas relacionadas a esse assunto, as aulas que virão relacionadas a esse assunto, tá? Porque daí você faz um pacote de todas as aulas de quadrilátero, porque é muito importante, né, gente? Tem que saber as propriedades, tem que saber os quadriláteros notáveis e tudo mais, certo, gente? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito, deixa o seu joinha aí na aula e compartilha essa aula com os seus colegas para que todo mundo saiba dos elementos de um quadrilátero. E, gente, se você ficou com alguma dúvida, né, quer fazer uma pergunta relacionada a esse conteúdo de quadrilátero, deixe nos comentários que eu vou respondendo para vocês, combinado? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!